Para você fazer um desenho virar materialização, é chão, viu? É muito chão. Nossa, se eu pudesse conversar com o cara do começo, eu falava, aperta o cinto, meu amigo. Aperta o cinto que o bagulho vai ser doido. Que esse documentário não é a minha história do Caio. Esse documentário é a história da 28 e o quanto a 28 é feita por muitas pessoas. A Isabela é a pessoa, é o administrativo, é a pessoa que toca o negócio. Séria, organizadora, mandona, general, etc. E o Caio é o artista do negócio. Fazia as palhaçadas no final de ano, musiquinha, punha roupa. Apesar dos nossos pais sempre deixarem o trabalho no trabalho, sempre foi uma coisa que a gente viu eles construindo, viu eles passando pelos desafios, abrindo loja nova, fechando loja, entra sócio, sai sócio, mas eles também deram total liberdade para que a gente tivesse o nosso caminho. Então o Caio, ele veio com essa sacada, né? Tipo, estamos num ponto muito estratégico de São Paulo, vamos fazer alguma coisa. Em paralelo, ele já estava falando com meu pai sobre ter um espaço cultural. Pô, um espaço, uma sala, um galpãozinho. E fiquei com isso na cabeça, né? Foi curioso, porque a primeira vez que eu expus essa ideia pro meu pai, né, de ter um espaço, ele já me veio com uma ideia também. Ele falou, pô, coincidentemente, lá no Itaim, a gente tá fazendo algumas mudanças e tem um espaço lá que vai ficar obsoleto. É um almoxerifado e um depósito muito feio, muito bagunçado, muito sujo. E aí eu, na busca de espaços, eu achava que tudo muito caro, achava que não ia dar conta naquele momento. Aí eu acatei o conselho dele, falei, pô, acho que começar por um ambiente que já é minha casa, praticamente, assim, que eu já conheço, que já tem uma... O Caio veio morar aqui, o cara veio morar na oficina. Ele e os morcegos que passavam aqui à noite. E eu ficava louca, eu tipo assim, Caio, como você tá dormindo aqui? O cara dormia num lugar todo esculhambado ali. Então, quer dizer, funcionou de uma forma absolutamente improvisada. E assim eu comecei a olhar para cá. A primeira vez que eu vi aqui como um espaço potencial foi quando eu resolvi fazer um aniversário meu aqui. E aí quando eu dei esse aniversário aqui, que eu recebi pessoas pela primeira vez, assim, meus amigos, meus familiares, ou amigos de amigos que vieram, e, cara, a reação de todo mundo quando subia aqui era, mano, que lugar é esse aqui? Onde a gente tá? Tipo, era... Falei, mano, é a laje do rolê aqui. Mano, nem parece que a gente tá em São Paulo. E as pessoas realmente ficavam impressionadas de onde aquelas escadas levavam. E aí eu peguei isso e falei, cara, isso aqui tem algo especial. De repente isso aqui pode ser algo maior ainda do que eu tô imaginando, assim. Aí eu comecei a fazer algumas coisas aqui, tipo umas filmagens, uns vídeos, umas fotos. A gente entendeu meio que o potencial também de negócio, a localização daqui, que era muito legal, no Itaim Bibi e tal. E a Isabela veio com essa visão empreendedora, comercial. Foi aí que foi a materialização da minha relação com o Caio, né? Que eu sou a pessoa da execução, que liga todos os pontos e que faz acontecer, e ele é o cara das ideias e que traz uma realidade que é fora do que era o nosso comum na época, né? E a gente começou aí. Ela tinha o bazar em cima, embaixo. Cada um colocava
um espacinho lá e fazia um mercadinho aqui de final de semana. Era impressionante como a Isabela e a Júlia, que tocavam o bazar, conseguiam vender uma mesa numa sala improvisada dentro do Itaim. E rodava, velho. Eu falei, pô, vamos trazer uma atração artística em cima, um bar aberto, de repente a gente começa até a virar uma grana no bar. Aí começou o problema, porque começou a vir polícia, os caras tocavam de madrugada, vinha a polícia, vinha... Pô, foi uma zona, uma bagunça. Olha como ele baba, oi baba baby nessa, oi baba baby baba, oi dá um close nessa. Bom, então a gente não pensava muito ainda como um negócio ou como uma coisa... Era esporádico. Então a gente tinha datas de abertura e, cara, a gente trabalhava até essa data. Aí acabava a data, a gente... E agora? Qual a próxima data? Isso me incomodava um pouco, porque eu não tinha uma clareza para onde vamos, o que somos, era meio amplo, né? Até que a gente olhou para isso como, pô, é muito legal, mas vamos tornar isso uma razão social? A gente olhava para esse espaço mais como um espaço cultural, que aí veio o nome, Galeria 28. Eu nunca fui um cara muito ligado a números, né? Mas a Isabela sempre foi. Quando ele falou 28, eu falei, é isso. Gostei, 28, tipo, par, tem o 2, é simples, é curto, é diferente. E eu trouxe o número 28 por conta da abertura diafragma. 28, abertura 28, era uma coisa que eu gostava muito, um desfoque bonito, uma luz natural legal, muita entrada de luz, muitos caminhos iluminados. Então, nesse momento, o espaço cultural ele começou a se formar, né, a partir desse nome. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer exposições, vamos fazer workshops, vamos fazer eventos, vamos fazer o bazar. O primeiro evento oficial da Galeria 28 foi dia 30 de março de 2019. E a gente começou a perceber que como a gente conseguia fazer as pessoas se encontrarem e trocarem ideia. E marcas falarem com marcas, e marcas falarem com o artista, e o artista que cantou falar com a marca, e essas tribos, diferentes tribos que colavam e estavam ocupando o mesmo espaço, e trocando ideia, e tomando uma. Fez parte e tinha que fazer parte. Esse período trouxe uma noção de negócio para eles muito forte. E aí, a gente começou com o espaço cultural a perceber que o audiovisual começou a tomar mais à frente. Só que aí a gente pensou, bom, para a gente se aprofundar nesse mercado, se a gente quer receber pessoas legais e tornar isso aqui um negócio, a gente precisa fazer uma reforminha estrutural, né? O rodapé. O rodapé a gente vê na hora que for fazer o vinil. Vamos fazer uma sala que é modular, que ela vai ser uma sala bonita, ampla, que eu consigo fazer o que eu quiser nela, fazer um auditório, fazer uma sala de aula, fazer uma sala de reunião, mas também posso montar um estúdio. E lá em cima eu vou fazer um estúdio. E aí veio a ideia, né? Vamos limpar tudo isso aqui, vamos botar uma janela ali, vamos botar uma janela de fazenda aqui do lado. E aí teve esse momento pós-reforma, que eu acho que foi mais um passo, um grande degrau da profissionalização, que foi ter um espaço novo. E começar a conversar melhor com o nosso público mesmo, né? Que era o de fotografia. Era só eu e a minha irmã, e a Isabela. E eu, por ser fotógrafo, eu que recebia tecnicamente as pessoas. Então, eu trocava muita ideia com muitos fotógrafos, aprendi muita coisa. Cada um me dava um ourinho, assim, ó. Eu faço assim. Faço assim, eu faço assim, eu falo, você faz assim, eu vou fazer também. Nisso também a carreira de fotógrafo do Caio começou a subir. O espaço começou a ser frequentado por pessoas desse universo, então maquiadores, diretores criativos, stylists, então um foi indicando pro outro. Então começou a vir muita gente legal. Pô, vai trabalhar de sábado, vai trabalhar de domingo, vai trabalhar de feriado, vai trabalhar de noite, vai trabalhar de madrugada. Pô, o negócio acho que tá andando, né? E a gente tava com fome de trazer pessoas para isso disseminar, virar uma epidemia de informação, assim. Porra, tem um estúdio novo, tal. A gente fazia parceria, chamava influencer, caçava fotógrafo. Então, um começou a falar pro outro.
E acho que o que a gente sempre fez muito bem foi receber, ser anfitrião. Isso a gente sempre teve muito no nosso DNA. O trabalho, acima de tudo, ele tem um ambiente dele, né? Então você tem que criar o melhor ambiente possível. Será que ele está com sede? Será que ele está com calor? Será que esse fotógrafo está gostando? Então a gente sempre tinha essa ideia, assim, né, de levar conforto para quem vinha aqui. É chegar alguém no estúdio, a gente falar, oi, tudo bem? O que você vai fazer aqui? Quem é você? Né? Qual que é o seu trabalho? Me conta um pouco mais sobre você. E criar realmente esse vínculo. E as pessoas começaram a chegar perguntando, né, se a gente não fazia o projeto completo. Até que a gente começou a falar, por que não? Eu tenho espaço, eu tenho as conexões, eu sei como é que é. Tipo, eu tô vivendo isso todos os dias aqui. Eu sei as melhores práticas e as piores, então por que não, né? E a gente começou a fazer uma produção ou outra e eu comecei a me ver nesse lugar de produção dentro do mercado audiovisual. Desde o começo, assim, desde o nosso primeiro trabalho, a galera tipo, nossa, eu adorei, vocês são ótimos, são super profissionais, as fotos ficaram lindas. E aí a gente entendeu que a gente tinha um diferencial perante o mercado, que era justamente o olhar fotográfico do Caio, junto com a minha organização de administradora, né? Em paralelo a isso, o estúdio começou a ficar pequeno. A gente entendeu que a 28 começou a ser mais do que um espaço físico. E surgiu uma oportunidade da gente abrir a nossa segunda unidade. E aí eu acho que foi um outro grande degrau para a profissionalização, né? E mais uma vez nichando cada vez mais para o mercado fotográfico, que foi a abertura do estúdio do centro. O estúdio do centro, ele supria dores muito latentes aqui no Itaim, que era a área útil mesmo do estúdio, do fundo infinito branco. Lá no centro é mais que o dobro. E também por uma questão de ir para um novo bairro, entender um novo público, entender a marca da 28 fora do Itaim. Eu acho que foi um grande teste. E com esse novo espaço veio mais um chacoalhão, né, da gente olhar para a marca e entender que aquele arte, cultura e experiência já não comunicava mais com o que a gente fazia, né? Então a gente parou e fez um rebranding e aí surgiu a nova marca da 28, né? Com esse novo espaço no centro, então a gente teve que se dividir, né? Meio que eu fiquei responsável pelo centro e o Caio pelo Itaim. Claro que a gente estava sempre trocando, mas a gente teve que dividir forças. E aí a gente percebeu que a gente precisava de ajuda. E foi aí que apareceu o El na nossa vida. Eu estava indo encontrar amigos num bar aqui perto. Eu passei na frente do estúdio, vi o logo, li o QR Code que tinha ali na frente do prédio e já entrei, mandei mensagem para a Isa perguntando como que fazia, perguntando as coisas iniciais, assim. E aí eu falei assim, olha, Isa, se vocês de repente quiserem alguém para ajudar, para receber os clientes de vocês aqui, eu moro do outro lado da rua e é só me falar. E aí, a partir disso, a gente foi construindo essa relação. Foi uma escola, assim, foi muito bom trocar com outros fotógrafos, trocar com a Isa, com o Caio. Bom, e a gente se viu num momento que a gente já tinha bastante experiência, né? A gente já tinha parceiros estratégicos e pessoas de confiança, profissionais muito competentes. A gente já tinha a experiência, que eram as nossas próprias produções, tinha a experiência de observar outras produções e também de observar as necessidades dos fotógrafos que estavam chegando no estúdio. Então a gente entendeu que a gente tinha toda a munição para entregar um bom treinamento. Quando a gente sentava para trocar uma ideia com a galera que frequentava o estúdio, a gente entendia que essas pessoas
tinha um caminho solitário, muitas vezes não tinha alguém para trocar, para tirar uma dúvida, para pedir uma sugestão. E aí veio o Giro 28, que é literalmente dar um giro sobre as possibilidades dentro de um estúdio fotográfico. Eu já fazia as fotos, mas nunca tinha tido contato com o estúdio. Então, o primeiro contato oficial foi no workshop. Já estava buscando me profissionalizar na fotografia. E foi aí que eu conheci a 28, conheci esses 4 mentores e a Isa também. E aí eu lembro que a gente chegou, a gente subiu, tava todo mundo aqui em cima. Foi um ambiente muito acolhedor, assim, do tipo, a gente tava aqui, eu não conhecia ninguém, era a minha primeira vez. Mas eu me senti muito acolhido, assim. Tava meio parado na fotografia e eu lembro de abrir a porta e não esperar que fosse uma escada, assim, achei que já era o estúdio, tá ligado? A gente vai subindo as escadas e eu fui me encantando por aquele espaço e eu, opa! E aí, ao longo desses 2 dias, esse sentimento ele foi se prorrogando. E foi o primeiro contato, assim, e aí, sabe quando você sai bem deslumbrada, assim, você fala, meu Deus! E foi muito legal o final de semana, foi um sábado e um domingo cheios, onde eu conheci um monte de gente que estava buscando o que eu queria também aprender. Era saber um pouco mais de flash, saber um pouco mais de luz, saber um pouco mais da foto, do mercado. A gente tem o iniciante e o intermediário, onde a gente fala de fotografia estilo, fotografia de modelos, o mercado publicitário e todas as possibilidades dentro desse mercado fotográfico que a gente aprendeu aí em anos de estrada dentro da 28. Trazer mais pessoas que têm interesse pela fotografia, trazer esse contato um pouco mais próximo. Então a pessoa entender como funciona de fato um dia a dia no estúdio, como é que funciona toda a teoria de luz, de sombra. A gente consegue, mesmo tendo uma galera super diferente, fazer com que todo mundo evolua muito. Desde uma pessoa que não tem muita noção, como uma pessoa que já está trabalhando e já ganha dinheiro com isso. Surge da nossa vontade de criar algo novo para o espaço e trazer oportunidades muito legais para outros fotógrafos que estão entrando no mercado, dividir com eles o nosso conhecimento, e isso foi assim uma coisa muito maravilhosa para mim. Assim. Porque é incrível como, tipo, desde o começo eu me senti à parte já, assim, sabe? O que é uma comunidade? Pessoas que têm um interesse em comum e que também têm uma certa cultura em comum, onde queiram se desenvolver e se ajudar e aprender uns com os outros, e que essa rede possa trazer novos conhecimentos, novos trabalhos, novas parcerias, e que a 28 seja um ambiente propício para isso. Bom, então com esses 3 pilares, né, a locação de estúdios, as produções e os treinamentos, a gente começou a consolidar uma coisa que já era uma ideia antiga nossa, né? A 28 não só o espaço como o fim, mas como o meio. E aí veio a ideia do Clube 28. Então essas pessoas que estavam frequentando o espaço, que a gente via voltando, a gente entendeu, opa, tem pessoas dispostas aí. Então dispostos se atraem, né? Então a gente convidou essas pessoas para fazer parte desse clube, ou seja, vamos se ajudar? Você me ajuda aqui, você recebe um cliente, eu te chamo por uma assistência. A gente começou a ter encontros semanais, onde a gente estudava um tema em comum. Gente, é isso, sabe? É isso que eu precisava, assim. Muitas vezes a gente repete que a fotografia é uma profissão muito solitária, e eu meio que sempre quis andar contra essa maré, assim. Poder compartilhar assim, pô, não sei o que faço aqui, me ajuda. Preciso da sua ajuda não sei quando, você me ajuda? Ajudo. Então ter esse suporte é o que eu mais gosto, assim. Eu aprendi muito na 28 desse tempo pra cá, com esse contato que a gente tem de estúdio, cliente e produção. Encontro com outros fotógrafos, eu encontro com modelos, eu encontro comigo mesmo nas minhas sessões, eu encontro com os meus clientes. O que a 28 trouxe pra mim, que é muito valioso, são as conexões que a gente fez aqui, que a gente faz aqui, né? Então acho que isso pra mim foi muito valioso e ainda é muito valioso. Eu adoro o papel amarelo, eu adoro a senha Fica à Vontade, eu adoro o Temos, eu adoro os neons, eu gosto do café, eu gosto do copo, eu gosto da canequinha que tá escrito, gosto dos adesivos, gosto
de tudo, gosto das pessoas. É o jeito que as pessoas, quando elas entram no estúdio, você vai apresentar o estúdio para elas e elas ficam meio encantadas com aquilo ali, assim. Então, eu acho que isso é muito legal e é legal você ver a reação que as pessoas têm e a conexão que você vai criando naquele espaço, assim. Desde o dia que eu subi aquelas escadas pro workshop da 28 até hoje, eu acho que eu me sinto mais seguro com o artista que eu sou, eu acho. Porque eu me conectei com pessoas que têm um propósito muito parecido, assim. Eu sempre me senti meio que uma cria, assim, da 28, né? Então, desde desses primeiros ensaios que eu fiz, até agora, sempre quando eu lanço algum trabalho, eu sinto muito que a galera da 28 vibra muito junto, sabe? Então, tem essa parte de aprender com a 28, mas tem também de querer mostrar e dar orgulho, talvez, sabe? De mostrar que o que eu aprendi foi aqui. Com o clube, eu acho que a gente criou a gente conseguiu expandir valores que a gente foi criando na empresa, né? Eu consigo ver claramente uma evolução desses profissionais. Isso é muito gratificante. A gente está vendo isso, a sementinha que a gente plantou lá em novembro de 2024, a gente vê essa sementinha crescendo agora com os alunos que foram do workshop, que já trabalhavam com fotografia também, mas eles crescendo, ver isso em resultado. Bom, e desse grupo, né, a gente começou a ter outras ideias. Então, a gente começou a fazer excursões para exposições, a gente começou a estudar um tema específico, até que a gente resolveu abrir isso para outras pessoas, que surgiu o grupo de estudos da 28, onde a gente chama um profissional para compartilhar algum case, alguma coisa, e junta todo mundo numa roda de conversa, como fazia antigamente, né? As pessoas não se conversavam só online, as pessoas se encontravam para compartilhar histórias. É isso que a 28 prega, sabe? É você estar ali e você viver um momento que vai ter algum efeito na sua vida. Não é mais uma hora rolando feed, entendeu? Não é consumindo, é criando. Eu acho que quem se identifica com isso tem na 28 um lugar. Depois de quase 7 anos que a gente inaugurou a 28, a gente ficou sabendo uma coisa que já rolava ali no bairro, que era uma especulação imobiliária, e que o imóvel que a gente tá, ele ia ser vendido. Quando eu soube que a gente ia de fato sair daqui, cara, foi como se eu tivesse que me despedir de um amigo. O simbolismo que é fechar o Itaim para a 28, né, compreendendo a 28 como eu enxergo, era muito significativo, né? A 28 nasceu lá, a 28 sempre foi muito sobre o espaço, né? Sem dúvida, nos últimos anos, a 28 viabilizou muitos sonhos meus. Foi uma grande escola, foi um lugar que eu conheci, onde eu pude ter a oportunidade de conhecer pessoas muito legais, que me ensinaram bastante, foi onde eu tive um contato maior com a fotografia de estúdio. É um lugar muito especial para mim, foi onde eu realizei vários sonhos, a gente construiu muitas histórias aqui e onde eu pude criar muito. Não tinha como não comparecer num lugar que foi, na verdade, onde tudo começou para mim. Então, eu dou muitos créditos à 28, porque é graças a ela que eu tô onde eu tô, e sem a casinha nada disso seria possível. Foi muito duro, né? Mesmo a gente já sabendo, acho que rolou esse momento do luto, mas como sempre, quando você tem um negócio, você tem que ter a resiliência de respirar fundo e achar a resolução do problema. Com muita terapia e meditação, a gente entende que as transformações estão aí para nos amadurecer, né? Muitas possibilidades se abrem com a ideia de que o projeto continua, né? Não é aqui que acaba. Na verdade, é uma mudança para que esse projeto seja ainda mais interessante, que ele possa ser ampliado. Então a gente entendeu que a gente precisava de um espaço que juntasse o melhor dos dois mundos, da 28 Itaim, da 28 Centro, e que a gente conseguisse potencializar toda essa ideia de negócio, né, sobre o que seria o futuro da 28. A gente não queria perder essa essência de ser um ecossistema fotográfico, né, e que também a gente trouxesse todos esses aprendizados que a gente teve em quase 7 anos
do que um estúdio precisa. Então a gente foi para alguns bairros ali perto de Moema, Vila Mariana, Pinheiros, e aí então os astros se uniram e a gente encontrou aqui na Pompeia. É um bairro central, é um bairro que tem metrô, que tem ônibus, enfim, que tinha tudo que a gente precisava. A rua, ela é uma rua que tem comércios, tem uma padaria, tem uma farmácia, tem um estacionamento do lado e, obviamente, a estrutura em si, que era o mais importante pra gente. Então, existem várias coisas que evoluíram, né? Pequenas coisas, né? Um monte de pequenas coisas que evoluíram muito. Então, eu acredito muito que vai ser muito melhor do que aqui. Depois de muita procura, depois de muitas pesquisas, nos encontramos com esse prédio. É carinhosamente chamado de predinho, e o predinho vai continuar sendo chamado de predinho, eu acho, mas ele é um prédião. Ele era um prédio muito utilitário para uma função, e na hora que você vai para o universo de estúdio, de criação, você lida com muitos aspectos abstratos da arquitetura, né? Tem muitas coisas estruturais que afetam uma produção e a gente está cuidando de cada detalhe para que isso seja coberto. Estamos fazendo todas as adaptações, as melhorias para um negócio ser muito melhor profissionalmente falando. Tá pensando em pé direito, em estrutura, em elevador, em conforto, em luz, ventilação, em integração, né? Ter um refeitório comunitário, em ter uma cozinha cenográfica, em ter uma área verde, uma área de respiro. Então, como é que você coloca isso na arquitetura, que também não é uma coisa exatamente óbvia? Então, agora a gente transformar nesse espaço que é um espaço de arte, né? Um estúdio é um espaço criativo, é um espaço de construção no tempo, né? Como você dá todos esses elementos para transformar aquilo numa arquitetura de qualidade, ao mesmo tempo ser um espaço neutro, precisa ser no final da história um espaço plural e dinâmico para atender as mais diferentes produções que vão acontecer lá. Então, com toda essa equipe incrível que a gente está tendo na frente de arquitetura, de engenharia, na parte criativa, nossos atuais parceiros do clube, a gente vai juntando a galera para semear aqui. A gente está nesse momento de planta, né, e esperando que nasça muita coisa aqui, assim, né, muitos encontros, muitas fotos e coisas que o próprio espaço pode propor, né? Um espaço novo, eu acho que é um bom momento de transformação, de maturidade, de crescimento. Não é só um negócio, assim. Ele é também uma forma de relação da nossa família, assim, sabe? Com o nosso pai, eu e meu irmão. Eu acho que aqui foi um processo desde o início que a gente olhou para essa construção e falou, vai ser aqui. Acho que muita coisa mudou tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, né? Ai, vou chorar, mano. No meio desse processo a gente perdeu nosso pai, né? No meio desse processo a gente perdeu nosso pai, que foi um grande amigo, né? Nessa empreitada toda, né? Ele estava muito presente na construção disso aqui. Eu olho para as paredes e eu lembro dele. Meu pai tá em tudo, ele tá em absolutamente tudo. Por vários momentos, quando a gente estava finalizando a obra, instalando o gerador, instalando o elevador, eu via ele, eu via o que ele ia falar, o que ele ia comentar. Então acho que eu diria para esse Caio lá do ano passado que ia dar certo, assim, né? Que
que ia dar certo, mas nem tudo é realização, né? Tem muita coisa que fica, que é interno, que a gente teve que lidar, né? A conquista vem com o esforço, né? E eu vi meu pai fazendo isso durante toda a vida dele. Ele olhava com uma empolgação, sabe, para quando algo estava sendo construído, ele sempre esteve do nosso lado. Eu dedico esse documentário a ele, né? Honrar a memória dele com movimento. Meu pai sempre foi uma pessoa que movimentou muita coisa, construiu muita coisa. Na vida pessoal também, construiu amizades, construiu uma família que estava com ele até o final. Isso é uma coisa que me inspira. Eu quero construir aqui na 28 algo que eu fique até o final. É isso. Um propósito da nossa família, né? Do nosso legado, da nossa trajetória, da gente poder deixar uma marca, assim como ele deixou, não só na minha vida, não só na vida do Caio, mas na vida de muitas pessoas. Esse prédio ficou muito lindo graças a ele. E essa é uma forma da gente continuar o legado extremamente forte que ele deixou. A gente não tem noção de tudo que está envolvido em um prédio, né, numa construção. E olha que, na verdade, foi uma reforma, não foi nenhuma construção do zero. Ai, nossa, ver o espaço pronto para mim foi... Parece que não tinha... Parecia que não ia chegar nunca esse momento, né? E chegou. Então, para mim, foi quase um sonho, né? Você fala, nossa, aquilo que era desenho, aquilo que era projeto, aquilo que era imaginação, aquilo que era uma coisa que a gente pensou muito junto, realmente concretizou. Cada cantinho foi pensado a partir de um aprendizado que a gente teve, né? Desde o começo da 28. O que é melhor para uma pessoa como eu, ou para ele, é ver o negócio prosperar, ver o negócio andar, aquele propósito que foi colocado, aquela forma, aquele objetivo dando certo. É ver a coisa funcionar de uma forma que a gente pensou, a forma como a gente quer que funcione. Eu acho que isso que é o futuro do negócio. E ele vai funcionar. Do jeito que está sendo feito, com absoluta certeza ele vai funcionar. É a colheita de um sonho mesmo, assim, né? A partir daqui começa um novo ciclo. A partir daqui a gente começa a plantar novas coisas. E agora nesse novo terreno, né? Nessa nova terra que a gente ocupa aqui hoje na Pompeia. É uma atualização da visualização, né? Então, lá em 30 de março de 19, eu estava visualizando uma coisa. Eu estava em um ponto da montanhazinha que você olha um horizonte. Agora, depois de 6 anos e meio, a gente está num outro ponto da montanha e consegue visualizar mais horizontes, né? E construindo esse caminho, né? A 28, a partir de agora, ela é mais do que o espaço físico, ela é mais do que uma parede branca que você tem inúmeras em São Paulo. A gente realmente quer ser um ponto de encontro e um ponto de evolução. O legado que eu quero deixar é que as pessoas lembrem da 28 como um impulsionador de uma ideia. E um impulsionador de uma carreira, e de transformar vidas também. Hã? Falo bem? Falo bem no improviso? Cadê, Isabel? Para me falar que tem que falar da festinha de final de ano. Cadê? Hoje é um dia muito feliz de estar com todo mundo aqui, podendo comemorar, né? Podendo brindar. Um marco nessa trajetória, né? Acho que talvez um dos maiores marcos que a gente teve é o dia de hoje. Então, eu acho que é isso. A 28, desde a sua essência, ela é feita de encontros. E para mim, tudo na vida é encontro, né? Encontro que gera encontro, que gera encontro.
filosofei.